uma vez eu ouvi dizer que esse grupo aqui é um grupo que tem muita variedade e é apenas uma espécie só. Isso é fato? Isso é boato? Qual é que é a coisa? Olá pessoal, bem-vindo a mais uma videoaula do meu canal. Estou aqui com meu amigo Ivan Arbex para falar sobre plantas carnívoras. Se você se interessa sobre esse assunto, fique até o final. Nós vamos falar de 6 fatos que eu tenho certeza que você não sabe sobre plantas carnívoras e, claro, contra fatos não há argumentos. Ivan, qual o primeiro fato que as pessoas certamente não sabem a respeito de planta carnívora? Olá, boa tarde, Rodrigo. Tudo bem? Tudo bem? Beleza. Muito legal, gostei da sua introdução aí. Não há argumentos. Não há argumento. As plantas carnívoras, apesar de serem todas carnívoras, elas não são originárias de uma só família, tá? Então, perfeito. Como não é apenas uma família que deu origem a todas as espécies. Então, ao longo da evolução, o fato dela atrair um inseto, conseguir digerir esse inseto, apareceu independentemente. Independentemente em diversas famílias, tá? Botânicas. Vamos entrar nesse mérito. Portanto, a taxonomia das plantas carnívoras é algo super complexo. Exatamente. Tem campo de pesquisa ainda a ser feito. Perfeito. Tá? E sobre as espécies brasileiras? Tem? Tem. Então, apesar de algumas espécies bem famosas não serem do Brasil, a gente também é importante trazer isso, né? Que no Brasil, na flora brasileira, existem sim. Quantas? Aproximadamente 100 espécies a nível de Brasil, tá? E qual que é o bioma que mais tem espécies de plantas carnívoras? Como elas ocorrem em fisionomias muito específicas, a gente tem aqui no Brasil 2 gêneros, o gênero Drosera e o gênero Utricularia. O Utricularia basicamente está relacionado a áreas brejosas ou lagos, inclusive a maioria tem várias espécies aquáticas, tá? Então praticamente em todos os biomas elas aparecem, de certa forma, sim, de modo geral nas áreas úmidas. É isso, e também tem um grupo muito específico, chama Elianthora, que é um gênero que ocorre só na região norte, tá? Relacionado à Amazônia e Roraima. Perfeito. E a questão dos cruzamentos? Isso aí é um outro fato que a gente tem que abordar. Sim, sim. Não é? É uma formação muito interessante. Na verdade, são mais 2 grupos, né? O grupo das sarracênias, que é o gênero das sarracênias, e das nepentes. São espécies que, apesar de existirem diversas espécies, elas têm mais facilidade em cruzamentos, assim como orquídeas. E isso o que resultou? Pela essa facilidade de cruzamento de uma espécie e outra, entre um híbrido e outro, gerou novas colorações, porte das plantas, durabilidade das armadilhas, tá? Então tudo isso agrega no próprio cultivo, né, das plantas e no interesse daqueles que gostariam de estar conhecendo melhor as plantas. Quanto mais variedade de formas e de colorações, é mais atrativo. Tá? Agora, uma vez eu ouvi dizer que esse grupo aqui é um grupo que tem muita variedade e é apenas uma espécie só. Isso é fato? Isso é boato? Qual é que é a coisa? Não, é verdade, tá? Essa aí é uma dioneia, então é interessante a gente estar falando dessa característica, que essa é a planta carnívora mais famosa, né, de todas. Mais conhecida, né? Mais conhecida, né, de desenho, aquela coisa que a gente tem na memória. Mas ela, de fato, é uma espécie só, que tem várias variedades, tá, dentro dessa espécie. Quando surge um indivíduo com características diferentes na forma dos dentes, na coloração da planta, ele é feito por clonagem, vamos dizer assim, desse indivíduo, e ele se torna um cultivar. Ele é registrado como um cultivar. Lógico que não é assim tão simples, tem uma série de procedimentos para você registrar como cultivar, mas então existem inúmeras formas da mesma espécie da planta, tá? Entendi. Isso é legal a gente ilustrar também. E sobre a reprodução? Qual o fato que ninguém sabe sobre reprodução? Como se reproduz, de modo geral, as plantas carnívoras? Vamos trazer aqui primeiro o aspecto natural, que é por sementes, tá? Então todos os gêneros eles têm condição de produzir sementes férteis, e é um dos métodos para todos os grupos seria por semente, tá? Agora, o que acontece é que em cada grupo existe uma particularidade. Por exemplo, nas dróseras é possível fazer de outras maneiras as mudas. Tá. Pela folha, se destaca a folha, é o leaf cutting, né, que a gente chama, e faz a muda da própria folha,
e algumas espécies até mesmo da raiz, tá? Da raiz. Consegue fazer mudas. De acordo com o gênero, existe, além daquela, vamos dizer assim, né, por semente, que é o natural de todos os grupos, né? Todas elas produzem semente, férteis, então esse é um dos métodos. Aí, de acordo com o gênero, também existem características de propagação mais específica. Alguns gêneros você consegue fazer por folha, tá? Então se destaca a própria folha e faz muda. Outros gêneros conseguem por raiz mesmo propagar o indivíduo. Legal. E algumas é por estaca, tá? De pedaço do caule, vamos dizer assim, como se fosse uma estaca de roseira. Entendi. Pô, e toda planta carnívora é uma erva? Na verdade, também existem controvérsias, porque depende do porte, você entra naquela questão do porte, né? Tá. Como a gente está acostumado aqui, a maioria das espécies, sim, de fato é erva, né? Você vê que tem o porte herbáceo, não tem nada lignificado, né? Nenhuma estrutura mais rígida no corpo da planta. Legal. Mas algumas espécies, por exemplo, do gênero Drosera, inclusive uma espécie que é brasileira aqui, que chama Drosera magnifica, é uma espécie que foi recentemente descoberta em Minas Gerais, e ela tem mais de 1 metro, por exemplo. Então, já entra num porte, vamos dizer assim, quase arbustivo, né? Então, ela é terrícola e atinge 1 metro. Exatamente. Legal. É específica da região de Minas Gerais. E tem lianas? Tem lianas também. Então, tem um grupo, um gênero específico que ele é formado exclusivamente por lianas, tá? Que são as nepentes. O jarrinho. Exatamente. Ah, essa daqui. Então, na verdade, ele tem esse hábito, né? Que ela é uma liana, diferente das outras plantas carnívoras que tem basicamente o hábito herbáceo. Herbáceo. Né? Isso. Puxa, que legal. Então, esses foram os 6 fatos que bem possível que poucos sabem sobre planta carnívora, que bem legal para expandir o conhecimento da galera que curte cultivar essas plantas, geralmente ambiente úmido, né, Ivan? Isso. Sempre manter ambiente úmido, tomar cuidado também com água parada, sempre manter esse musguinho aqui que vai, querendo ou não, filtrando, né, evitando o acúmulo de água. Super bacana. Ivan? Com certeza. Valeu. Obrigado. Obrigado a você. Deixa um joinha aqui pro Ivan e até a próxima semana.